Bom, galera, então aqui temos o arcadismo no Brasil, né? Então, o arcadismo no Brasil teve como marco inicial a publicação das obras, também conhecida por Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Então, o Brasil vivia situação social, política e econômica singular. A exploração intensa do ouro em Minas Gerais propiciou o surgimento de uma sociedade mais complexa no Brasil colônia. Os habitantes das regiões de Minas Gerais começaram a ter contato mais direto com as pessoas de diferentes regiões do país e de Portugal, já que elas circulavam por lá. Além disso, tornou-se comum a prática de enviar os filhos para estudarem na Europa. Como afirma Luiz Roncari, ao lado da rusticidade da roça, o homem que vivia nas cidades tornou-se mais urbano, mais polido, como exigia a cortesia do convívio, do amor e da amizade. Bom, então, assim como ocorre em Portugal, ocorreu no Brasil, né? Não havia, na época, separação expressiva entre a produção literária de Portugal e aquela que aqui se fazia, já que quase todos os poetas do Brasil estudaram em Portugal. Então, assim, o arcadismo ele não nasceu no Brasil, né? Os poetas trouxeram de Portugal, assim como outras escolas literárias também. Né? Então, o que nasceu no Brasil foi o quientismo, que não é considerado uma escola literária. Né? Das outras escolas, todas surgiram em outros países, né? Na Europa, né? Nos países da Europa, e trouxeram para o Brasil tais características e englobaram ali, né, no meio em que o Brasil estava vivendo. Além de mostrar as oposições do contexto histórico do Brasil colonial, o poema de Cláudio Manuel da Costa revela como os elementos do cenário brasileiro se misturam a uma concepção arcade trazida de Portugal. Esse resgate da cor local prenuncia o nacionalismo que irá dar lugar ao romantismo. Então, o arcadismo, né, foi o precursor ali do romantismo. Né? Muitos poetas românticos se basearam muito no arcadismo, né, nessa questão da nacionalidade, nessa questão da defesa da cor, defesa da sua terra, né, da natureza, e que levou muito, o que teve muito da primeira geração do romantismo, né, no indianismo. Dessa forma, ficam claras duas tendências desse período: a adoção das convenções neoclássicas europeias, como a personificação do amor no soneto de Cláudio Manuel da Costa, e a tímida inserção de traços brasileiros nas obras. O crítico Antônio Cândido afirma ser natural, em fases iniciais de uma literatura nacional, que não encontremos um sistema literário organizado, que possua produtores conscientes do que estão produzindo, um público receptor e uma linguagem e estilos apropriados. Mesmo sem essa organização, é possível que apareçam obras de valor, como a de Gregório de Matos. Então, assim, não tinha aquele padrão, né? Eles iam levando, porque era uma coisa nova também, então eles iam levando. Aí temos o Cláudio Manuel da Costa, né, como conhecido aí no arcadismo. Então, ele ficou conhecido no arcadismo. Outros escritores da sua época, né, ele estudou em Portugal também. O Cláudio Manuel da Costa, ele participou dessa transição, né, do barroco para o arcadismo, como ele foi um dos percursores do arcadismo. Então, ele participou dessa transição. A maioria das escolas literárias há essa transição, né, de uma para outra, e os autores participam disso, né? Eles se encontram mais uma escola do que na outra, mesmo que eles tenham participado, né?
Bom, galera, então é basicamente isso, tá? Acadismo eu acho bem tranquilo, é só vocês entenderem a questão mesmo, né? Essa questão de vida simples, né? A mitologia que eles traziam, eles se baseavam muito, né, na questão da Grécia, né? Então eles tinham valores neoclássicos, né? Então isso é bem importante. Vamos anotar aí também. E é isso, beleza? Bom, já falei, a prova está tranquila, façam com calma. Qualquer dúvida podem mandar, tá? Leiam o livro, pesquisem bastante. E até a próxima. Beijo, beijo, se cuidem.